Como já era de se esperar, hoje, no dia 11 de janeiro de 2021, o IBGE divulgou o índice de inflação do mês de dezembro de 2021, portanto, agora nós sabemos qual é a inflação que nós fechamos no ano de 2021. Eu quero conversar com você sobre esta inflação, sobre o que causou isso, o que a gente pode esperar para 2022 e, para além disso, eu quero fazer algumas reflexões em relação às previsões que foram feitas lá atrás por relatórios oficiais, inclusive, em relação à nossa inflação, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, direto ao ponto. O que você está vendo na tela é uma matéria que foi publicada aí pelo Valor. IBGE, inflação de 10,06 se deve ao aumento de custos e não à maior demanda. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Quando a gente lê aqui, eu quero reforçar que duas coisas podem provocar a inflação. Coisa número 1 é o aumento de demanda, muito mais pessoas demandando pela mesma quantidade de produtos e serviços. Neste caso, o preço desses produtos e serviços tende a subir. Mas não é o que a gente observa na nossa inflação aqui. O que a gente observa é uma inflação de custos, tá? O que na prática significa dizer que mesmo com a demanda baixa, o custo de produção ficou maior. Em razão, você provavelmente deve saber, que é da alta do dólar. O dólar disparou em relação ao real nos últimos 2 anos. E por mais que a gente pode olhar e falar, poxa, mas eu não ganho em real, eu não ganho em dólar, eu não consumo em dólar, por que eu teria de me preocupar com essa alta do dólar? Porque a alta do dólar reflete no preço de tudo que a gente consome. É simples assim. Muitas das coisas que a gente precisa consumir tem componentes que são importados. Então, pegar um exemplo bastante claro, tá? Se você vai lá na farmácia comprar um remédio, seja ele qual for, provavelmente este remédio vai ter algum componente que foi importado. Se o preço do dólar subiu, vai subir o preço do remédio. Isso a gente vai olhar para muitas e muitas coisas na nossa economia. Então, para resumo desse nosso início de conversa, a nossa inflação se deve a aumento de custos e não aumento de demanda, inclusive é o que está aqui na matéria, tá bom? E aí, quando a gente vai ver aqui embaixo, se você me acompanha há mais tempo, aliás, está até passando uma propaganda ali minha no meu site, no Valor, enfim, tem uma propaganda minha no Valor que tá passando no meu canal, enfim, que beleza. É isso aí, nós temos cursos preparatórios para os exames de certificações, tá? Mas olha só, o ponto que eu queria trazer é isso aqui, ó. Com relação à demanda, que é o Kislanov, né, que é o gerente que cuida do produto IPCA lá dentro do IBGE, citou o melhor desempenho no segundo semestre quando houve arrefecimento da pandemia após a segunda onda de internações pelo Covid-19, o que levou a maior isolamento e paralisação da economia no primeiro semestre. Então ele está dizendo o seguinte, no primeiro semestre de 2021, nós ficamos todos em casa, né, porque veio lá o isolamento e tudo mais. Já no segundo semestre, ele notou que a economia voltou um pouco, porque a gente já estava ali voltando minimamente à situação comum, a situação normal. Embora agora em 2022 a gente não sabe o que vai dar com essa nova variante, né? Mas um ponto importante que ele traz aqui segundo o especialista, é muito cedo para falar da retomada econômica e o impacto do aumento de preços. Em muitos casos, temos visto quedas consecutivas nos indicadores, como na produção industrial, varejo e no próprio PIB do terceiro trimestre. Houve de fato uma melhora na questão do desemprego, mas o rendimento real permanece comprimido, o que diminui o poder de compra das pessoas. Então, quando a gente está falando de inflação e recuperação econômica, é importante a gente ter essa leitura, porque assim, ó, porque a inflação subiu muito, o poder de compra das famílias também diminui, porque você passa a comprar menos coisas com a mesma quantidade de dinheiro que você tem. Se o poder de compra das famílias diminui, significa que o consumo dessas famílias talvez não seja um consumo suficiente para gerar o impulso que a economia precisa quando a gente está falando de consumo. Vamos lembrar que quando a gente está falando de PIB, ele é medido por consumo das famílias, mais investimentos das empresas, gastos do governo e o saldo da balança comercial. Então, se esse braço C ele é corroído pela inflação, o que acontece é que essa ponta do C do consumo dentro do PIB pode não conseguir trazer força para que a nossa economia reaja. Mas eu quero falar com você agora sobre uma parada um pouco histórica. A gente já sabe, infelizmente nós perdemos a meta de inflação, né? Nós tínhamos uma meta, o teto da meta de inflação para 2021 era de 5,25%. A gente quase dobrou a meta aqui. Sem trocadilhos, né?
porque a meta não estava aberta. Então a meta nossa estava fechada, mas a gente quase dobrou a meta. E por falar em dobrar a meta, sempre quando eu estou falando de assuntos econômicos do dia a dia, eu sei que eu provoco em algumas pessoas apaixonadas por políticos, seja político de direita, seja político da esquerda, eu provoco as mais variadas interpretações. Coisa que não faz o menor sentido, porque no mesmo vídeo eu falo uma coisa e tem gente que entende uma coisa e tem gente que entende outra. Fim. Mas por que eu tô falando isso? Porque por falar em dobrar a meta, eu quero neste vídeo dar munição para você, caro bolsonarista. Para você que tá aqui assistindo meu vídeo e é um bolsonarista raiz que tá aqui querendo defender a equipe econômica atual. Vou te dar uma munição para isso. Vem cá, olha só. Isso que você tá vendo no gráfico é o gráfico de inflação do Brasil. Aqui, ó, o período máximo que esse sistema traz. Aqui a gente não consegue ver se eu pego lá a década de 90, como a gente teve a inflação ficar ruim. Mas nos últimos 25 anos a gente já tinha plano real, então a gente consegue olhar. Olha só, se a gente olhar num período recente da nossa história, nós sim estamos com a inflação alta agora, bem alta, tá? Acima de 2 dígitos é muita inflação, é muita inflação. Só que olha só, ainda sendo muita inflação, não é tanta inflação quanto a gente teve no ano de 2015, tá? Importante que se diga isso. Agora, neste momento, nós estamos vivendo uma crise sanitária em razão do Covid e a inflação está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil. Lá em 2015, a gente não tinha a crise que a gente está tendo agora em relação ao Covid. Então eu dei pra você, caro bolsonarista que me assiste, uma munição incrível. Quando alguém fala assim, olha, a inflação tá alta, aí você fala, tá alta por causa do Covid, porque lá em 2015 não tinha Covid e a presidenta que estava no poder entregou pra gente uma inflação ainda maior. Quem quer pior, hein? Pois é, então dei pra você aí uma informação, uma munição, hein, caro bolsonarista. Só que agora eu quero dar pra você que tá me assistindo também uma munição meio anti-bolsonarista. Pra dizer o seguinte, olha só. O que eu quero falar com você agora é sempre embasado em dados, tá? Então o que eu falei agora sim é verdade, a inflação de 2015 foi maior do que a inflação de 2021. Em 2015 a gente não tinha a crise do Covid. Mas agora eu quero vir nesse mesmo sistema, vir aqui em Forecast, Countries... eu quero vir em indicadores, tá? E aí, aqui, a gente vai colocar aqui sobre a taxa de inflação. E aí, eu vou colocar aqui, ó, G20, para que você possa ver junto comigo. E o que eu quero que você perceba é que, apesar de, sim, como eu disse, a inflação é um fenômeno global, tá acontecendo em todos os países. Quando a gente olha no G20, que são as principais economias do mundo, olha o que a gente vê. Em primeiro lugar está a senhorita Argentina, tá? Em segundo lugar está a senhorita Turquia, aqui ó, em 36,08. E em terceiríssimo lugar, no top 3, está qual o Brasil? Qual país? Isso, nosso grande país, Tupiniquim, o Brasil. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha só. Sim, a inflação é um fenômeno global, sim. No entanto, nós somos o terceiro pior país do G20. Claro, isso tem responsabilidade da equipe econômica atual. Se você me acompanha há mais tempo, você já me viu falando. A gente manteve a taxa Selic a 2% por um período que a gente não era capaz de suportar. E isso, claro, provocou a inflação. Porque, aliás, é importante que se diga, né? A decisão de política monetária que o Banco Central toma hoje, ela vai refletir na inflação do futuro. Então, quando a gente tinha lá no começo do ano uma taxa Selic de 2%, é óbvio que essa conta ia chegar e chegou, e agora a gente está com essa inflação tão alta. Então, da mesma forma que eu dei para você, caro bolsonarista, um belo recurso para você dizer que a inflação tá alta, mas o seu mito é tão bom que lá em 2015 a inflação era pior e a gente não tinha Covid, eu tô trazendo um outro dado real para dizer o seguinte, olha, apesar de tudo, apesar da crise, a gente é o terceiro pior país em relação à inflação. Tá? Então, são duas informações importantes e aí você interprete-as como quiser, tá? Mas eu quis trazer essa leitura da economia, independente de qual é o político que está no comando, mas como eu sei que toda vez que eu falo de economia, eu provoco as mais fúrias
políticas, porque tem um povo que é apaixonado por política, eu não consigo compreender isso, mas tudo bem. Agora vamos lá. A gente já sabe que a gente fechou a inflação em 10,6. Quero falar com você sobre o Boletim Focus, tá? Boletim Focus é um relatório publicado pelo Banco Central toda segunda-feira com as expectativas de inflação projetadas pelo mercado. Já tem um vídeo, inclusive, no nosso canal explicando para você como que faz para interpretar esse boletim, tá? Olha só, lá nesse relatório, que eu tô com a data aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para você, no dia 8 de janeiro, tá? Foi o primeiro Boletim Focus de 2021. E aí, olha a previsão de IPCA para ele nessa data. Então, quando nós começamos o ano, aqui onde está o cursor, ó, o Boletim Focus projetava uma inflação para o ano de 2021 de 3,34. Errou só um pouquinho, né? Errou só um totó, assim. Projetava 3,34, fechamos em 10,06. Quase nada. Brincadeiras à parte, claro, tem uma dispersão muito grande, mas eu quero dizer o seguinte, isso não tira a credibilidade desse relatório. O Boletim Focus, ele é um apanhado das principais casas de economia das instituições, e é importante que a gente entenda que em economia é quase que impossível você fazer algum tipo de previsão. E por que é quase impossível a gente fazer previsão? Qualquer previsão tende a estar errada. Por quê? Tem um conceito que a gente fala em economia que é tudo mais constantes. Ou seja, eu quero fazer uma projeção para o PIB, para o dólar, para o IPCA e tal. Aí eu faço cálculos usando econometria, mas aí eu preciso partir da seguinte premissa. Para que o meu cálculo esteja certo, todas as outras variáveis precisam ser constantes. Ou seja, não pode haver nenhum tipo de mudança no meio do caminho. Então, como que eu vou descredibilizar esse relatório que você está vendo aqui, sendo que esse relatório, quando ele foi publicado lá em janeiro de 2022, ninguém sabia que nós teríamos uma segunda onda do Covid, percebe? Teve uma variável muito forte nesse meio do caminho. Então é importante a gente ter essa noção. E agora, eu estou pegando também o Boletim Focus de janeiro de 2022, que é esse que foi divulgado agora. Projeção de inflação para 2022, como você pode ver aqui, ó, 5,03, esse primeiro aqui, ó. E aí eu quero saber nos comentários, será que o Boletim Focus vai acertar dessa vez? Conta aqui para mim nos comentários o que você pensa a respeito disso. Agora, dito isso, vamos vir aqui nessa apresentação do IBGE, tratando do IPCA, porque nessa apresentação, que é uma apresentação anual, ela traz mais dados do que costumeiramente traz quando é uma apresentação apenas mensal, tá? Um ponto que me chamou a atenção nesse relatório é o índice de difusão. Isso aqui me chamou a atenção e a gente precisa olhar para isso com carinho. O que é o índice de difusão? Índice de difusão é um indicador que mostra de todos os itens avaliados, quantos por cento desses itens teve uma alta de preço, tá? Então, olha só, ele está dizendo que de todos os itens avaliados, 75% dos produtos e serviços que foram avaliados teve alta de preço em dezembro de 2022. E isso, o que mais me chamou a atenção foi isso. Por quê? Que a inflação viria alta, a gente já estava com isso no preço, né? Só que se a gente olhar, o índice de difusão é o maior dos últimos 12 meses, ganhando inclusive para dezembro de 2020, que normalmente, final de ano, o índice de difusão é um pouco maior mesmo, tá? Mas olha só, a gente nunca teve nos últimos 12 meses um índice de difusão tão grande, tá? Então eu vou subir aqui rapidamente, porque eu quero falar aqui contigo, ó, o resumo. Dezembro de 2021, fechamos a inflação em 0,73, portanto, novembro, 0,95, temos uma queda de dezembro para novembro, ao ano nós fechamos em 10,06, como eu já havia falado. E aqui ele vai trazer para gente a variação e tudo mais, o peso dos indicadores, o índice de difusão que eu acabei de te mostrar, o que subiu, o que caiu. Se você acompanha o nosso canal, você já me viu fazendo esse tipo de análise aqui, então eu me permito passar um pouco mais rápido para a gente chegar aqui na avaliação anual, que isso é algo que ele só traz nesse tipo de relatório, que é o relatório de quando fecha o ano, IPCA ao ano.
tá? Isso aqui a gente nunca tem, durante o ano a gente não tem essa informação. Mas antes, quero dizer o seguinte, se você tá aqui comigo até agora, tá curtindo esse material, checa se você está inscrito ou inscrita nesse canal, ativa o sininho de notificação, eu empurro o microfone, ele volta pra cá. Ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, deixa um gostei e claro, se esse vídeo fizer sentido, compartilha ele, tá? Então tá aqui, ele vai comparar com a gente a inflação de 2021 com a de 2020. Então, como eu disse, a gente está ali com 10,06, a gente dobrou a meta. E aqui que tem o principal ponto, tá? Variação acumulada em 2021. Olha só, alimentação e bebidas subiu 7,94, habitação subiu 13, artigos de residência 12, vestuário 10, transporte 21%, isso é muita coisa. Saúde e cuidados pessoais 3,7, despesas pessoais 4,73, educação subiu, comunicação também. E aqui tem um ponto que é importante a gente olhar. Olha só, quando a gente está falando de inflação, nós precisamos ter em mente que é uma cesta de produtos e serviços ponderado pelo seu respectivo peso. O que significa dizer não é porque o índice de transportes subiu 20% que a inflação vai subir 20%. Não faz sentido ser assim, tá? Porque a gente precisa ponderar pelos seus respectivos pesos. É só você olhar para o seu orçamento. Você tem lá um salário, vamos supor que você ganha lá R$3.000 por mês. Você gasta R$3.000 por mês em transporte? Claro que não, né? Você vai gastar um pedaço disso em transporte. Então, se 10% do índice refere-se a transporte, então significa que se transporte subiu 21% e o índice é composto por 10% de transporte, a inflação em transporte seria contabilizado em 2%, 2,1%, que é 10% desse valor, porque é ponderado pelo seu respectivo peso. É exatamente por essa razão que quando você olha o índice de 10,06, você fala, não, Thiago, esse índice aí, ó, tá errado, eu não confio no índice do IBGE, não confio porque tá errado, porque eu vou aqui no supermercado comprar tomate, o tomate subiu 30%, eu vou comprar café, e o café subiu 50%. Pois é, criatura, eu acredito, é verdade, eu também sinto isso, o café subiu 50% nesse ano. Só que veja, a gente não consome tudo que a gente ganha de café, criatura. Então tem que ser ponderado pelo respectivo peso que ele tem dentro do índice. Mais uma vez, pegando o exemplo do café, se 1% do seu orçamento refere-se à compra de café, então no seu índice de inflação, o peso desse 50% vai ser de 1%, sacou? Eu sei que às vezes fica estranho falar 1% de 50%. Parece uma senhora que falava assim e a gente ficava confuso, mas é isso, tá? Inclusive é importante que se diga, quando essa senhora falou essas coisas, ela não estava errada. O povo que entendeu errado. Vamos lá. A inflação acumulada de grupos tá aqui. IPCA dos grupos, então tá aqui, ó, alimentação e bebidas em 2021. E aqui, olha só, isso aqui explica o que eu tava falando há pouco, olha só. Alimentação e bebidas subiu 7,94 em 2021. E aí, dado o seu peso no índice, ele teve um impacto de 1,68 no índice. Vamos pegar transporte, que foi o que mais subiu? Ó, transporte subiu 21%, como nós já havíamos visto aqui nesse relatório. Só que, dado o seu peso no índice ele pesou 4,19, tá bom? Por essa razão que esse índice aqui, ele não vai refletir o seu índice de oficial, o seu índice, aquilo que você sente de inflação, por conta destes pesos. E para além disso, né, ainda tem as diferenças geográficas. Em São Paulo sobe de uma forma, em Curitiba sobe de outra, a gente vai ver aqui inclusive. Então tá aqui, os maiores pesos de acordo com os seus, os maiores impactos de acordo com os seus respectivos pesos. Transporte disparado, e que vai incluir, claro, gasolina que subiu bastante, habitação, alimentação, bebida e outros, tá? E aí, ó, quando a gente olha aqui embaixo, a gente vai ver essa variação por região. Então, a turma lá de Curitiba ficou com a inflação mais alta, 12,73%, se você é de Curitiba. Se você toma leite quente,
ficou mais caro tomar o leite quente aí brincando com a turma de Curitiba. E assim sucessivamente, ó, Vitória em segundo, Campo Grande em quinto, Rio Branco em terceiro e Porto Alegre em quarto. Essas são as 5 cidades ou 5 regiões, né? Porque envolve também as grandes capitais, né? Então Grande Curitiba, Grande Porto Alegre, por aí vai, tá? E aqui ele traz o peso de cada um deles. Então, por exemplo, São Paulo tem um peso muito grande, ó, ele tem 32% no peso. E aí, São Paulo teve uma variação, considerando seu respectivo peso, de 9,59 aqui em 2021, tá bom? E aqui, índice de alimentícios versus não alimentícios, que a gente olha bastante. E alimentação e bebidas, olha só, alimentação no domicílio, tá aqui, ó. Ele vem trazendo pra gente uma queda e fora do domicílio uma leve acentuada aqui nesse crescimento. O que que é isso? Significa que teve deflação? Não, não é que teve deflação, pelo amor de Deus. Teve uma inflação alta, mas menor do que estávamos lá atrás. Então, por exemplo, em dezembro, a variação acumulada é de 8%. Quando você olha esse gráfico, fala, olha, caiu a inflação. Não, criatura, não caiu, tá? A inflação ainda está alta, só que ela diminuiu a intensidade de subida. Então, essa é a leitura que a gente precisa fazer aqui. Mas aí, ó, é claro que eu não vou ficar lendo todo esse relatório, eu só quero destacar, ó, acumulado no ano de energia 20%, isso pega bastante. E aqui em um ponto ele vai trazer também o acumulado de combustível no ano, né? A variação no ano tá aqui, ó, 46. Tem muita coisa aqui. Eu quis trazer para você essas informações, então, para que a gente pudesse ler a inflação de uma maneira bastante ampla. Eu gostaria de saber de você, aqui nos comentários, qual que é a sua percepção de inflação. Hoje pela manhã eu ouvi ao rádio e um dos ouvintes mandou uma mensagem lá pro rádio que eu achei interessante, que falar de inflação é como se a gente estivesse falando da temperatura. Sabe quando a gente fala assim, ó, a temperatura está a 15 graus com sensação térmica de 20, por exemplo? Pois é, falar de inflação é isso. A inflação está em 10,06 em 2021. Diga-se de passagem, o Banco Central não cumpriu a meta de inflação. O senhor Roberto Campos Neto vai precisar fazer aquela carta marota para o ministro da Economia para explicar por que não fez isso, por que não cumpriu. Embora agora a prestação de contas é direta ao Senado, é importante que se diga, né? Depois da autonomia do Banco Central, a prestação de contas dele é direta ao Senado. E aí ele vai ter de explicar o porquê que não conseguiu cumprir a meta de 2021. Mas voltando para o lance da sensação térmica, olha, inflação de 10,06. Coloca aqui nos comentários qual que é a sua sensação de inflação. Você acha que aí na tua região, dado a sua cesta de consumo, você acha que a inflação subiu mais do que 10,06 ou subiu menos? Deixa aqui para mim nos comentários e a gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.